Olá, galerinha, tudo bem? Eu sou o professor Fábio, bem-vindo a mais uma aula de filosofia. Essa é a aula de número 9 da disciplina de filosofia do primeiro ano do ensino médio, ok? Vamos lá? Pessoas, olha só, na aula passada nós aprofundamos um pouquinho mais sobre alguns conceitos em Aristóteles, tá? Ato, potência, a teoria das quatro causas. Nós vimos um pouquinho sobre a metafísica, sobre lógica, sobre política e ética, tá? E com isso, a gente vai dar continuidade aí na nossa linha de raciocínio. Na aula de hoje a gente vai ver um pouquinho aqui sobre o helenismo. Você com certeza já deve ter passado por esse conteúdo em algum momento, principalmente da disciplina de História, lá no ensino fundamental. Nessa aula, nós iremos nos concentrar um pouco mais assim, em algumas questões históricas da época. Essa aula vai lembrar muito, né, uma aula de História. E para a gente poder dar o passo seguinte na próxima aula, onde a gente vai começar a estudar um pouquinho sobre algumas escolas da filosofia que surgiram nesse período chamado helenismo, tá? Então a gente vai ver a partir de agora alguns aspectos introdutórios e gerais para a gente entender a importância desse momento, e na próxima aula a gente vai começar a ver um pouquinho mais sobre as escolas da filosofia que surgiram no helenismo, ok? De boa? Susto no mousse? Então vamos lá. Galerinha, olha só. O helenismo foi um período da história que aconteceu ali entre os séculos 3 e 2 a.C., marcado pelo domínio da Macedônia sob as colônias gregas. Vocês estão lembrados que a polis grega ela era autônoma e independente entre si. Cada uma tinha a sua própria organização política, social e militar da época, tá? O helenismo começa quando o exército da Macedônia começa gradativamente invadir e dominar as cidades-estados gregas, tá? Então esse período ficou conhecido como o helenismo. Eu coloquei um mapinha, olha para a tela aqui, né? Então o Império da Macedônia fica ali no norte da Grécia, tá? Né, considerando toda a região ali, né? Essa região que está em amarelo, mais tarde vai se tornar aí o Império de Alexandre, né? Para vocês terem uma ideia como esse período foi importante para a história da filosofia e para a história de um modo geral, tá? Eu coloquei aqui na tela, no ano de 338 a.C., acontece uma batalha chamada a Batalha de Queroneia. Nessa batalha, o rei Filipe II, que era o rei da Macedônia, morre em combate. Vocês estão lembrados de uma das aulas anteriores aí, que o rei Filipe II é o pai de quem? Lembra lá? Tá lembrado? Ele é o pai de Alexandre Magno ou Alexandre o Grande. Depois que Alexandre assume o trono da Macedônia, ele dá início então a toda uma campanha militar de dominação e, como eu disse, ele invade e domina todas as cidades ali, né, gregas e também outros locais, e ele cria aí um dos maiores impérios aí da história antiga, tá? Alexandre Magno, ele se tornou então o soberano do Egito, da Mesopotâmia, da Síria, da Pérsia, da Índia, né? São aí que hoje se tornaram historicamente grandes centros culturais e que acabaram todos eles sendo dominados por Alexandre. Vamos voltar naquele mapinha lá que a gente viu anteriormente, tá? Então, agora que eu citei o nome dessas cidades, você vai olhar de novo para o mapa aqui e toda essa região que está em amarelo foi dominada por Alexandre, tá? Então, para vocês verem aí a potência, né, do exército de Alexandre, tá? Como desafio, vou deixar aqui uma atividadezinha para você aqui, tá? O filme Alexandre, você já assistiu Alexandre? Se você não assistiu ainda, assista, tá? Vale a pena, é um filme muito bacana, vai falar aí sobre como Alexandre conduzia os exércitos aí nessas batalhas épicas, tá? Então o filme Alexandre representou a vida do famoso imperador da Macedônia,
que constituía um grande império, incluindo a Grécia, o Egito, a Síria, a Pérsia, até as fronteiras com a Índia. Alexandre foi educado pelo filósofo Aristóteles e o seu registro memorável na história deve-se, além de seus feitos militares, à difusão da cultura grega nas regiões do Oriente por ele conquistadas. Nesse processo histórico-cultural, conhecido como helenismo, caracterizou-se pelo. Tá? Então, analisa ali as opções A, B, C e D, tá? E a gente já volta.
Galerinha, olha só, olhando para essa questão aqui, vamos acrescentar algumas informações aqui. Um dos grandes méritos de Alexandre Magno era que cada vez que ele invadia uma colônia grega, ele não destruía a cultura que lá existia. Muito pelo contrário, ele agregava todas as culturas, né, em torno de um grande conjunto, uma grande corrente, né? A cultura grega já era por si só muito poderosa e influente na época, e como o Alexandre dominou também outras cidades, ele acabou espalhando a cultura grega por vários locais, por várias cidades, tá? Então, nessa questão que nós analisamos aqui, a alternativa correta é a alternativa E. O helenismo ele é caracterizado pela constituição de uma cultura diferenciada, com elementos gregos e orientais. Por quê? Porque Alexandre não destruía a cultura local, muito pelo contrário, ele agregava. Então, para a filosofia, para a ciência, o helenismo foi uma das fases mais importantes. Ok? Tudo bem aí? Vamos lá então, vamos dar continuidade aqui. Pessoas, olha só. Logo na sequência aqui, já vou deixar um segundo desafio para você. A conquista das cidades-estados gregas pelo Império Macedônico iniciou-se no período helenístico e ocorreu após uma guerra interna entre os gregos que acabaram, né, fragilizados aí em função dessa guerra. Essa guerra ficou conhecida como? Eu acho que você sabe. Se você ainda não lembra, dá um Google aí, dá uma pensadinha e a gente já volta.
Galerinha, olha só, esse desafio que eu deixei para você aqui, essa alternativa correta aqui, né, a letra C, a Guerra do Peloponeso. Então, Alexandre Magno, ele teve sucesso na sua invasão nas colônias gregas, sobretudo porque nessa época a defesa grega já estava fragilizada em função dessa guerra. Então isso acabou contribuindo muito para que Alexandre Magno invadisse e dominasse as colônias gregas, tá? Ok? Só informação histórica aí para a gente agregar um pouquinho aí sobre a ideia. Podemos continuar? Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho agora sobre a arte no período helenístico. A arte no período helenístico é marcada sobretudo pela escultura, tá? Era uma arte que retratava muito a questão do realismo, da violência, das guerras, que era uma constante, né, naquele período e naquele lugar. Então a arte no helenismo ela tinha esses critérios, assim, essas características, né? Eu trouxe aqui para vocês dois exemplos, olha na tela aqui, né, das esculturas gregas aí, né, que eram tratadas nesse período, lembrando que os gregos já eram, né, excelentes escultores. Então, o helenismo ele agregou aí novos temas aí a uma arte que já estava aí em pleno desenvolvimento. Nesse período, né, olhando a próxima tela aqui, nesse período se formou aí grandes centros culturais. Esses centros foram responsáveis pela difusão de ideais científicos e filosóficos da época, tá? Então eu trouxe aqui alguns exemplos, dá uma olhada na tela aqui. Alexandria, né, a província de Alexandria no Egito, Pérgamo na Ásia Menor e a ilha de Rhodes no Mar Egeu, que foram grandes centros culturais do helenismo na época, tá? Eu vou trazer um destaque aqui, eu quero destacar aqui a cidade de Alexandria, no Egito. Ela ficou conhecida principalmente por duas grandes obras, né? A arquitetura também no período helenístico foi uma arquitetura grandiosa, né? Glamurosa, e na cidade de Alexandria nós temos o famoso farol de Alexandria, que acabou se tornando uma das sete maravilhas do mundo, tá? O farol de Alexandria, com certeza você já deve ter ouvido falar, tá? Eu trouxe uma imagem aqui, né? Essa é uma imagem aqui de uma segunda construção muito importante em Alexandria, que foi a biblioteca, a famosa biblioteca de Alexandria. É muito provável que a biblioteca de Alexandria tenha sido uma das mais importantes no mundo antigo. Ela reunia todo o conhecimento científico, filosófico, metafísico que era produzido até então. Então todas essas obras estavam lá guardadas na biblioteca de Alexandria. Eu quero destacar aqui, é muito provável, embora a gente tenha poucas informações sobre isso, que em Alexandria tenha vivido aquela que foi provavelmente uma das primeiras filósofas e astrônomos do mundo antigo, né? A Hipátia, né, que provavelmente deve ter vivido ali entre 351 e 370 antes de Cristo, tá? Hipátia, ela foi... As evidências apontam para o fato de que talvez, eu vou falar aqui com muito cuidado, provavelmente, porque não são todos os autores que concordam com isso, mas é muito provável que a Alexandria foi uma das primeiras a propor aquilo que nós chamaremos mais tarde de modelo heliocêntrico. O modelo cosmológico da época era o modelo aristotélico, onde o centro do universo era a Terra, né, e todos os outros planetas giravam em volta da Terra. Hipátia provavelmente foi uma das primeiras a suspeitar desse modelo. Ela era professora na Academia de Alexandria, né? A Academia de Alexandria era um dos maiores centros intelectuais da época, tá? E foi feito um filme sobre isso, né? O filme Alexandria,
tá? Esse é um filme muito legal, eu recomendo que vocês assistam, ele é show de bola. O título, o Alexandria é o título original do filme, tá? Em português, esse filme foi traduzido como Ágora. Então, se você for lá no YouTube, lá digitar Ágora completo dublado, você vai encontrar esse filme. Esse filme é de 2 horas e pouco, mais ou menos, tá? Mas vale a pena assistir, você vai gostar. Ele conta um pouco sobre a vida de Hipátia, como ela supostamente teria vivido e como ela morreu tragicamente em Alexandria. Não vou dar spoiler aqui, assista lá que você vai gostar, tá? É claro que o filme ele traz um romancezinho, né? Tem que ter pra gente gostar da obra, tal, né? Mas é um filme muito legal. Esse filme mostra Alexandria no final do helenismo, aonde conviviam vamos dizer assim, 3 povos, né? O politeísmo egípcio, os judeus, e chegam em Alexandria nesse período os primeiros cristãos. Isso gera uma tensão social em torno da ideia de filosofia e ciência, tá? Então você vai gostar desse filme, assista lá, que ele é muito bacana, tá? Então olha só, pessoas, na filosofia, o helenismo vai contribuir com o surgimento de algumas escolas, tá? São várias, eu destaquei aqui apenas algumas delas, o estoicismo, o epicurismo e o ceticismo. E a partir da próxima aula, a gente vai começar a ver um pouquinho sobre essas escolas aqui, que são as escolas da filosofia, tá? Então a gente vai aprofundar isso aqui na próxima aula, fique tranquilo. Na ciência, o helenismo trouxe grandes contribuições. Nesse período nós tivemos aí a contribuição de Euclides na área da matemática, Arquimedes na área da mecânica, Aristarco foi um dos primeiros a propor o modelo heliocêntrico, embora supostamente Hipátia já tivesse falado sobre isso, ela não tinha como provar, né? E Aristarco foi um dos primeiros aí a propor esse modelo, que foi recusado, tá? Junto com Hipátia. Hiparco ele suspeitou aí, ele começou a desenvolver alguns cálculos na área, assim, ele dizia que era possível a gente calcular o diâmetro da Terra, a distância entre a Terra e a Lua, né? Enfim, então foi um período matematicamente muito fértil. Tá? Então o helenismo trouxe contribuições extraordinárias para a filosofia e para a ciência do mundo ocidental. Tá? Pessoas, o fim do Império. Nós sabemos que Alexandre morre prematuramente, ele não deixa herdeiros, e assim que Alexandre morre, se inicia no período no helenismo uma disputa interna pelo poder. Essa disputa, a exemplo do que aconteceu com outras civilizações, acaba enfraquecendo o poder político da época e os principais generais de Alexandre começam a disputar o poder entre si e isso acaba dividindo o império. Com a divisão do império, nós temos aí o fim, né, do helenismo, depois eles acabam sendo dominados pelo Império Romano, né? E com o advento do Império Romano nós temos o fim desse grande período chamado helenismo, tá? Muito bem, pessoas, olha só. Vou deixar aqui um desafio aqui para você, tá? Uma citaçãozinha aqui. O texto, você vai ficar uns minutinhos na tela aqui, aí você vai ler a citação aqui e eu vou ler o enunciado junto com você aqui, então acompanha aqui. O texto acima é um dos Minos de Herondas, comédias que retratavam com detalhes a vida urbana e refere-se à cidade de Alexandria, no Egito. Há uma clara referência à mescla cultural entre Ocidente e Oriente, ao mostrar a presença da cultura grega em uma cidade localizada no Egito. O texto apresenta os elementos que caracterizam na Grécia Antiga o período conhecido como. Então pensa um pouquinho aí, leia o trechinho e a gente já volta.
Galerinha, olha só, então você aí em casa, você leu esse trechinho aqui do enunciado e a partir dessa leitura a gente pode constatar que o autor ele está falando, né, obviamente, desse período conhecido como helenismo. Esse trecho, então você acertou ali, né, se você assinalou a alternativa D, esse período trata sobre o período helenístico. Então veja só, esse enunciado ele retrata ali de toda a condição, né, que vivia, a plena condição cultural e intelectual que o Egito se encontrava durante o período do helenismo. E isso está ali explicitado no enunciado. Então a alternativa correta, a letra D, o helenismo, tá? Pessoas, olha só, vamos para a tela aqui. Um outro desafio aqui, tá? Você vai ler o enunciado aqui, eu não vou ler junto com você vai acompanhar você vai ler o textinho aí em casa. E a partir desse textinho aí que é bem curto, você vai, né, analisar aí as possibilidades de resposta. Pensa um pouquinho aí e a gente já volta.
Pessoas, olha só, vamos lá então para a alternativa correta? Então vamos analisar aqui essa questão. Filipe II da Macedônia conquistou a Grécia, seu filho Alexandre o Grande consolidou as conquistas do pai e expandiu o império em direção à Ásia, chegando até a Índia. Na perspectiva histórica, a obra de Alexandre e de seus sucessores imediatos foi importante por quê? Então, nesse caso aqui, a alternativa correta é a letra D. Possibilitou o intercâmbio de culturas, difundindo as tradições gregas nas terras do Oriente, enquanto as mesopotâmicas, egípcias, hebraicas e persas expandiram-se para o Ocidente. Pessoas, olha para mim agora aqui. Então, olha só. O helenismo, ele foi uma cultura que teve aí extensões, né, tanto no mundo ocidental quanto no mundo oriental. E justamente por essa fusão das culturas, acabou se tornando uma cultura muito forte na época, possibilitando o avanço cultural, científico e filosófico. Ok? Tá? Pessoas, olha só. O que tem que ficar dessa aula de hoje? O que tem que ficar dessa aula de hoje é que o helenismo foi um movimento cultural que aconteceu ali entre o século 3 e 2 a.C. Ele foi muito importante para o desenvolvimento da ciência e da filosofia. Algumas noções e conceitos, ideias desenvolvidas lá tiveram influência e repercussão nos momentos posteriores da história e também da filosofia, tá? Então nós vimos ali as principais características do helenismo na arte, na cultura, na filosofia e na ciência, e nós vimos ali as contribuições que esse período trouxe para o desenvolvimento do pensamento do mundo ocidental, tá? Pessoas, a partir da próxima aula, quem vai estar com vocês é o professor Alexandre, tá? Tenho certeza que vocês vão gostar dele. Eu estou me despedindo de vocês na aula de hoje. Quero agradecer imensamente a colaboração de vocês. Nós ficamos por aqui e até a próxima.